Olá, alunos do Auxiliadora! Bem-vindo ao primeiro podcast do AUX Comunica. E hoje vamos falar de um tema muito importante para o cenário social, o Dia dos Povos Originários. Para a gente começar esse podcast, eu vou me apresentar. Eu sou a Mirella Arcângelo. Eu sou a Bianca Massa. E eu sou o Matheus Moreno. Para iniciarmos essa temática, eu acho muito importante a gente saber como que surgiu esse dia aqui, tanto no contexto do Brasil quanto no contexto mundial, também para relacionarmos com a importância desse dia para os povos originários e para o cenário social em geral do mundo. Primeiro de tudo, eu acho importante pontuar que, na verdade, esse dia surgiu durante a Era Vargas, por pressão do Marechal Rondon, que é um dos indigenistas mais importantes da história brasileira, não só para trazer uma visibilidade para esses povos, mas para aplicar pressão nas autoridades e no governo para que eles fossem mais vistos e tivessem mais direitos. E também é legal a gente ressaltar que esse dia vai nascer aqui, né? Vai surgir aqui no Brasil durante o período da Era Vargas, como a Bianca ressaltou, mas no mundo vai começar no México, né? No Congresso Indigenista Interamericano em 1940. Então dá para perceber que essa revolução, essa busca por direito dos povos indígenas vai começar fora do Brasil e posteriormente vai entrar aqui no Brasil essa revolução toda. Além disso, outra curiosidade sobre o Marechal Rondon é que ele foi o próprio fundador do Parque do Xingu, que surgiu justamente para poder proteger parte da floresta daquela população indígena no Mato Grosso. Outra coisa também é que ele era um pacifista e que também defendia a integração dos indígenas na sociedade brasileira. É muito importante a gente também trazer em discussão aqui que a importância de ter esse dia é muito relacionado com a invisibilidade desses povos. Quando a gente pega o contexto histórico dos povos indígenas aqui no Brasil e no mundo todo em geral, a gente vê como eles são negligenciados e como eles não são vistos. Então foi necessária a criação de um Dia dos Povos Originários, para eles terem um local de fala e serem vistos pelo mundo. Com certeza, mas apesar disso, é engraçado até porque esse dia foi virado há 50 anos atrás praticamente, só que apesar de ter melhorado um pouco, a situação não mudou muito. Os povos indígenas ainda são muito negligenciados no Brasil. Eles não têm visibilidade midiática, têm poucos direitos e os poucos direitos não são respeitados. Então, mostra como esse dia continua sendo uma luta, ou continua botando pressão para trazer mais importância para esses povos, porque desde a colonização do nosso país, ele sempre foi um povo que sofreu muita tragédia por conta dos colonizadores, sempre estiveram aqui. E até hoje são os que mais protegem parte da nossa floresta, por exemplo, e continuam não tendo seu espaço respeitado, não tendo sua existência respeitada. E continuando o que a Bianca estava falando, quando a gente pega a questão da importância, né, e a gente traz o contexto histórico, se a gente relacionar principalmente aqui no Brasil, dá muito para a gente trazer como repertório, podemos se dizer, a carta do Pero Vaz de Caminha quando ele chega aqui. E é muito engraçado porque a gente percebe que os mesmos preconceitos que se tinha em 1500, quando o Brasil, entre aspas, foi descoberto, na verdade não foi descoberto porque já tinha os povos originários aqui, esses preconceitos se perpetuam. Eu lembro muito bem claro que em uma das aulas de literatura o professor ressaltou muito sobre o espanto dos portugueses e do Pero Vaz de Caminha na carta dos indígenas não utilizarem roupas, né? E até hoje esse preconceito com eles serem livres, o corpo deles serem livres, continuam, porque a partir do momento que você vê uma reportagem na televisão ou algo desse tipo relacionado, você tem esse preconceito ainda em mente. Vale destacar a importância dos movimentos sociais justamente para poder combater esse preconceito e também, consequentemente, aplicar pressão no Congresso Nacional para que os direitos dos povos originários sejam respeitados juntamente com o seu dia. Essa pressão do governo é importante ressaltar porque também traz muito todas as leis que os indígenas eles pedem e que eles querem ter esse direito. Traz a ideia principalmente do marco temporal, que querendo ou não é uma pauta muito recente aqui no Brasil e que todo mundo já está tendo conhecimento, só que ao mesmo tempo se relaciona muito com o que a Bianca falou no início, que eles não têm a mesma visibilidade do que outros temas. Então, mesmo que uma parcela significativa da população sabe, né, o que é o marco temporal, uma parcela muito grande não faz a mínima ideia, porque os povos indígenas sempre são excluídos. E eles, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente pode falar isso
do Brasil por causa do marco temporal, a gente tem muito essa mania de falar que não tem como preservar as nossas florestas, esse tipo de coisa, porque o ser humano busca poder e tudo mais. Só que isso simplesmente não é verdade, porque a gente vê que pela história inteira desses povos e ainda hoje, eles continuam sendo os povos que mais preservam florestas no mundo. As partes mais preservadas do nosso mundo atualmente não são por causa de reflorestamento, não são por outros fatores, grande parte são partes protegidas por povos indígenas, isso no mundo inteiro e aqui no Brasil, porque mesmo que eles sejam desrespeitados, eles estão lutando ativamente para que essas florestas, esses territórios sejam preservados. E, juntando com o que a Bianca falou, essa parte cultural dos povos indígenas sobre a preservação da floresta, do local onde eles habitam, serve para poder quebrar muitos paradigmas, principalmente sobre a modernidade, sobre o homem moderno, que admite que não consegue mudar as suas ações com o meio ambiente, que na verdade é mentira, já que, pelo que a Bianca falou, existem muitos exemplos de culturas indígenas, culturas mais tradicionais, dentro do nosso próprio território brasileiro, que conseguiu sim preservar o meio ambiente. A gente percebe, relacionando a fala dos dois, que essa busca, pela priorização de interesses financeiros de muitas empresas, de grandes marcas que dizem que não dá para relacionar, não dá para ter uma boa relação com a natureza, é muito equivocada, é muito mentirosa, igual o Matheus ressaltou, porque a gente tem sim o exemplo dos povos originários aqui que cuidam e preservam e de um modo extraordinário, porque eles não medem esforços para estarem relacionados com a natureza e fazem isso de um modo muito bom e de um modo simples, eles não precisam de grandes tecnologias para estarem em contato e cuidando da natureza. Sabendo disso, fica muito claro que toda essa visão do homem é muito impulsionada simplesmente pelo capitalismo e nada mais, E também eu queria só trazer aqui como importância que a gente falou bastante sobre o marco temporal no início, E é importante ressaltar o que é o marco temporal, porque como eu falei, muitas pessoas não sabem o que é. Então, basicamente, o marco temporal ele vai ser uma tese jurídica que, segundo essa tese, os povos originários indígenas têm o direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, ou seja, quando a Constituição foi promulgada aqui no Brasil. Só que com essa tese jurídica aí, metade das terras indígenas vão ser negligenciadas dos povos originários. Então é muito engraçado como os governadores, eles querem, ao mesmo tempo que eles dizem ser parceiros e serem próximos dos povos originários e estar tentando auxiliar eles, já que eles sofreram muito durante o período aqui da colonização brasileira, eles também criam leis e criam teses jurídicas voltadas nessa temática em que sabe que muitos povos originários vão perder suas terras. É algo bem performativo, você pode-se dizer, E é algo muito recente. E muita gente não sabe, porque muitas vezes isso não passa no jornal. E quando é passado como se fosse algo simples, como se fosse algo comum. Justamente, a gente volta naquilo da falta de visibilidade que os povos indígenas têm. E também a gente volta muito na temática de que precisamos de mais pessoas. Você no início, a Bianca falou sobre o Marechal Rondon. Ele foi um dos maiores indigenistas do Brasil e a gente precisa de mais pessoas que atuem desse modo atualmente para os povos indígenas. E como está sendo falado durante essa sessão inteira, a gente vê que os indígenas não têm visibilidade. E tanto na mídia como no Congresso, eles estão ativamente lutando. E é justamente por isso a gente que não é indígena, a gente que consegue ter mais pessoas que têm mais visibilidade, que têm mais autoridade, precisam falar sobre essas causas, precisam se impor, precisam ajudar nessa causa, porque óbvio que é algo necessário todos esses protestos, mas esse povo sozinho não vai conseguir, justamente por essa falta de visibilidade e falta de importância dada pelos outros. Então, toda ajuda, toda mídia, toda visibilidade, tudo que é falado ajuda e é necessário e importante.
Para ressaltar o Dia dos Povos Originários, é muito importante a gente ter em mente a importância desse dia mesmo, né? A gente trouxe muito o contexto histórico e quanto esse povo ele é negligenciado e a importância, como você falou, a importância das pessoas abraçarem essa causa e abraçarem mesmo o Dia dos Povos Originários, porque não é apenas um dia para a gente cantar a música da Xuxa e ser super preconceituoso. É um dia da gente ressaltar realmente a cultura deles e perceber o quanto eles são importantes para o Brasil e para o mundo, para a natureza em geral, para a economia, para tudo. A gente olha para eles e pensa que eles que são povos primitivos, né? Mas eles são muito mais extraordinários do que a gente que está na civilização. Porque é até estranho falar o povo indígena, justamente porque tem uma diversidade gigantesca, são muitas culturas, muito diversos, são vários povos, então... E, de novo, volta do que a Mirella falou, a gente precisa abraçar, a gente precisa trazer visibilidade, e a maioria das pessoas nem sabe que tem um Dia dos Povos Originários, e quem sabe, não sabe o dia, não é algo que é dado importância no Brasil, justamente um país. Eles são dos povos originários, está no próprio nome, eles são quem estavam aqui desde o começo. Então, ressaltando o que a Bianca falou, para poder ter esse maior reconhecimento dos povos originários, também ressalto de novo a importância dos movimentos sociais e também da pressão agora por parte da população para poder mudar o paradigma, para poder mudar a mente das pessoas sobre esse assunto. E também, principalmente, mudar a mente das pessoas que controlam os meios de comunicação, já que esse tipo de pauta não é dado tanta visibilidade quanto qualquer outro tipo de pauta, porque querendo ou não, a mídia ela vai ser alimentada pelo que é interesse do povo, da população. Se a população não tem interesse nessas causas, é muito difícil a mídia querer alimentar temas relacionados a isso. A partir do momento, igual você ressaltou, Matheus, da gente trazer a população para ser essa voz ativa e ter conhecimento sobre que tem um Dia dos Povos Originários, eu tenho certeza que os setores midiáticos vão, querendo ou não, ser forçados mesmo a ter uma pauta mais frequente sobre esse tema. E aí a gente vai ter aí a força, né? A gente vai forçar, querendo ou não, os governadores e representantes políticos aqui do Brasil para falar e achar uma solução para esse tema. Então é muito importante a gente ter a voz ativa da população. Com certeza, porque querendo ou não é um ciclo. As pessoas não sabem, então a mídia não vai falar sobre porque não tem interesse, então a mídia não fala sobre, ninguém fica sabendo e fica nesse ciclo. Então é necessário sim que a mídia fale sobre, exponha, né? E fica nesse ciclo em que somente quem é indígena sabe o que está acontecendo, sabe, por exemplo, das crises humanitárias que acontecem, por exemplo, os Yanomamis que aconteceu durante esse ano. Então, somente eles ficam sabendo o que eles estão sofrendo e as pessoas que estão em volta não têm conhecimento sobre isso. No Brasil, a gente tem constantes tragédias relacionadas com os povos indígenas acontecendo, genocídios, realmente a gente pode falar de genocídios, e muito poucas pessoas ficam sabendo sobre, justamente porque a mídia não expõe, não tem visibilidade. Isso é uma coisa muito louca de se pensar, porque a gente está querendo não na era da tecnologia, né? Então é muito absurdo a gente pensar que, igual você falou, Bianca, os povos que foram origem, né? Que estavam aqui, que estavam aqui no início do nosso país, eles serem negligenciados. É muito absurdo a gente pensar nisso. Porque, querendo ou não, eles deveriam ser os principais a serem preservados e serem ressaltados, porque eles estavam aqui antes de todo mundo chegar, eles que originaram tudo. Agora que a gente está falando sobre... Não é nem só a visibilidade mídia, por exemplo, a gente não aprende sobre eles nas escolas, por exemplo, não tem visibilidade no geral. Então, as pessoas sabem que, eles existem na bolha do preconceito, dos estereótipos, mas ninguém sabe ao fundo. Muitas poucas pessoas, vão atrás. E porque se você não for atrás, você não vai saber de nada. Porque, de novo, pouca mídia, pouca visibilidade. As pessoas não aprendem sobre... Nas escolas não tem nada popular, por exemplo, relacionado que espalha a cultura. Tem, pouquíssimas coisas populares na mídia. Então, vale ressaltar justamente o papel dos governantes em valorizar a cultura indígena e integrar nela no imaginário nacional, coisa que não é tão valorizada atualmente, principalmente nos livros escolares, na educação brasileira, principalmente por causa da influência portuguesa na nossa literatura. Com certeza.
Eu acho muito importante agora que já está acabando o nosso tempo, para começar a finalizar, eu acho que é uma opinião de nós três, que é importante a gente ter sim essa valorização dos povos originários aqui no Brasil, tanto no setor midiático, tanto no setor educacional, e sim, além de tudo, quero ressaltar aqui o respeito, porque a gente tem que ter respeito por eles. Eles são os principais, a gente tem que valorizar e olhar para eles como exemplo de civilização e de pensamento extraordinário ao nível de valorizar algo primordial para a nossa vida, que é a natureza. Então, eu quero finalizar aqui pedindo respeito por esses povos. Até a próxima, pessoal. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!